Robert Pattinson embarca numa caçada incessante pelas cabeças de abusadores de crianças neste novo filme da A24. Fala pessoal, chegamos já no meio do ano, mas ainda tem algumas coisinhas interessantes para sair nos cinemas, então, se você é um fã de literatura e cinema assim como eu, nesse vídeo de hoje vou falar um pouquinho das minhas expectativas sobre os filmes que eu tô mais antecipando e que ainda vão sair até o final deste ano de 2026, certo? Vamos lá. Voltando a falar do filme que abriu este vídeo, Prime Time, nós temos aqui em mãos, então, um filme baseado em fatos reais e na bizarra televisão dos anos 2000. O filme se passa em 2006 e acompanha a ascensão do programa To Catch a Predator. A trama foca no jornalista e apresentador Chris Ramsey, interpretado pelo Robert Pattinson, que revoluciona o jornalismo investigativo e o sensacionalismo ao montar operações táticas com a polícia e atores se passando por menores de idade para atrair, expor e prender pedófilos ao vivo na TV em pleno horário nobre. Esse filme é distribuído pela A24 e ele marca a estreia do talentoso documentarista Lance Oppenheim nos cinemas e também é produzido pelo nosso próprio Robert Pattinson. E cara, ter o Robert Pattinson e a A24 trabalhando juntos é quase um certificado de que esse filme provavelmente não vai ser ruim, até porque esse personagem foi feito sob medida pelo Robert Pattinson, que é sempre muito bom interpretar esses tipos de personagens obsessivos e meio esquisitos, estranhos e com uma moralidade ambígua. E nem precisa falar da 24, que são mestres em farejar esses tipos de roteiros fora da casinha e entregar pra gente, nós fãs da sétima arte, filmes completamente fora da curva. E com toda a certeza do mundo, a gente ainda vai falar mais sobre esse filme aqui no canal, conforme as informações forem surgindo, mas por hora, com as informações que nós temos até esse dado momento, o meu sexto sentido cinematográfico me pede para dar uma nota antecipada para esse filme de 8 de 10. E eu espero estar certo. Se você se interessou por esse filme, assim como eu, e está aguardando ansiosamente, não precisa se preocupar, porque ele não vai demorar muito para chegar. A data de estreia nos cinemas brasileiros está prevista para 24 de setembro de 2026, certo? Próximo. A Rede Social 2. 15 anos depois de David Fincher e Aaron Sorkin contarem a origem do Facebook, essa continuação espiritual foca no escândalo de 2021, os Facebook Files. A trama acompanha a engenheira Frances, que, chocada ao ver como o algoritmo da empresa prioriza o ódio e o caos político em nome do engajamento, decide vazar milhares de documentos internos para o jornalista Jeff do Wall Street Journal. Vamos lá, o Sorkin tá de volta e sem sombra de dúvidas ele é um ótimo roteirista, ele é muito bom em escrever roteiros afiados, com diálogos muito criativos. No entanto, o ponto de interrogação aqui é o fato de que esse filme não será mais dirigido pelo nosso David Fincher, que dirigiu o primeiro filme. Por outro lado, no elenco nós temos a Mike Madison e o Jeremy Allen White, que são um dos dois maiores queridinhos de Hollywood agora, a Mike Madison provavelmente por A Nora, ganhador do Oscar, e o Allen White, que ficou famoso talvez ali com O Urso, e também, agora mais recentemente, fazendo o papel do Bruce Springsteen em sua cinebiografia. Obviamente eles são dois grandes atores, esse é um bom sinal de que pelo menos boas performances provavelmente terá nesse filme. Agora, se você estava esperando que o Mark Zuckerberg fosse novamente interpretado pelo Jesse Eisenberg, daí isso não vai acontecer, melhor você tirar seu cavalinho da chuva, porque agora escolheram o Jeremy Strong para interpretar essa nova versão do Zuckerberg. E à primeira vista pode parecer uma escolha arriscada, porque realmente é. Mudar o rosto dessa pessoa que já estava completamente consolidada no imaginário popular por outra pode ser realmente uma escolha audaciosa, no entanto faz sentido aqui, porque dentro da própria história muitos e muitos anos já se passaram desde o primeiro filme e essa continuação. Então o próprio Mark Zuckerberg mudou sua aparência drasticamente e ele se tornou uma outra pessoa. E faz sentido aqui o Jeremy Strong interpretar essa nova versão dele. Sem falar que no primeiro filme, cara, o Jesse Eisenberg, por mais que algumas pessoas o amem ou odeiem, não tem nada a ver com o Zuckerberg, né? Ele fez um ótimo papel ali, é um grande filme, mas pessoa por pessoa eles não têm quase nada a ver uma coisa com a outra. Já aqui com Jeremy Strong, eles apostaram nessa pessoa que realmente tem uma aparência mais semelhante e você pode ver pelo trailer que ele também tem trejeitos mais parecidos com o seu personagem do mundo real. E o meu sexto sentido cinematográfico me diz para dar uma nota antecipada para esse filme de 7,5 de 10. E a Rede Social 2 tem previsão de estreia para o Brasil pro dia 8 de outubro de 2026. Vamos pro próximo. E como já estávamos falando de David Fincher, olha só, aqui nós temos As Aventuras de Cliff Booth, com o próprio David Fincher na direção e o roteiro do Quentin Tarantino. Vamos lá, pra quem não sabe, essa é uma continuação do filme Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, que foi escrito e dirigido por ele. No entanto, nesta segunda parte, ele apenas assina o roteiro e entregou para o David Fincher
a posição de diretor. Mas sobre o que se trata esse filme? Ele se situa no final dos anos 70 e acompanha o Cliff Booth, interpretado pelo Brad Pitt, já aposentado da vida de dublê de Rick Dalton, que no outro filme ele é interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Ele agora trabalha nos bastidores de Los Angeles como um fixer, ou seja, um resolvedor de problemas, de forma geral, dos estúdios ali, atuando nas sombras para limpar os escândalos e a merda e as chantagens e tudo mais geradas pelos astros de cinema da era de ouro de Hollywood dos anos 70. Essa questão é interessante porque ela é muito parecida com a rede social 2, no sentido de que nós temos aqui em mãos mais uma continuação, só que com os diretores trocados. Não vai ser mais Tarantino que vai dirigir, e sim o David Fincher. O que isso quer dizer, afinal? Primeiramente, para os desavisados, o David Fincher é um grande diretor. Só para citar alguns filmes dele, nós temos Seven, Zodíaco, Clube da Luta, Garota Exemplar, a própria Rede Social 1 e muitos outros. A questão aqui que deixa a gente de orelha em pé e deixa essa grande incógnita no ar é que o Tarantino e o David Fincher possuem estilos completamente diferentes um do outro, e essa é a grande encruzilhada aqui. Será que essa mistura de estilos realmente vai dar certo? Me deixa explicar. O Tarantino, algum tempo atrás, havia dito que estava escrevendo o roteiro para o seu último filme, o filme que encerraria sua carreira, e ele tinha o nome temporário de Movie Critic. À medida que esse roteiro foi sendo desenvolvido, eventualmente ele desagou no roteiro desta continuação de Era Uma Vez em Hollywood. Só que, por algum motivo que a gente ainda não sabe, mas eu especulo aqui, que provavelmente ele percebeu que esse roteiro não era tudo isso, o que ele esperava que fosse, pelo menos, e daí ele disse, quer saber, eu já tenho esse roteiro em mãos, mas não quero dirigir isso, eu não quero que isso seja visto como o último filme da minha carreira, eu vou pensar um pouco melhor, numa história melhor pro último filme da minha carreira, só que eu vou vender esse roteiro aqui para um outro diretor dirigi-lo. E aí que entra o David Fincher na história, e por que isso é importante? Porque quando o Tarantino terminou de escrever esse roteiro, ele não tinha o Fincher em mente ainda para dirigir esse filme, e aí que jaz o problema, porque se ele já tivesse, talvez ele teria escrito de uma forma que adaptasse o seu estilo ao estilo do Fincher, que, como eu disse anteriormente, são completamente antagônicos. No entanto, não foi isso que aconteceu. Então, como eu disse, o Fincher é um grande diretor, mas ele tem um estilo mais soturno, sombrio, escuro, até mesmo mais contemplativo e atmosférico. Basta você lembrar dos filmes dele que eu citei. Já o Tarantino, por outro lado, em muitos aspectos, é quase uma mudança de 180 graus. Ele gosta de sol e aventura e música e ação e as cenas divertidamente violentas dele, todo aquele estilão clássico que todo mundo já conhece. Então aqui nós temos essa grande questão que vai definir se esse filme vai ser bom ou não. Esses estilos vão conseguir se encaixar realmente, ou essa tentativa de simbiose cinematográfica, de assinaturas, não vai funcionar e vai ruir? Bom, teremos que esperar pra ver. E a minha nota antecipada para esse filme Tarantino Fincher é de 6,8 de 10. E para os fãs do Tarantino ou do Fincher, assim como eu, a estreia desse filme no Brasil está marcada para 26 de novembro de 2026. Bora pro próximo. Tony. Esta é uma cinebiografia focada nos anos de formação e no início caótico da carreira do lendário chefe, escritor e apresentador Anthony Bourdain. Baseado nos primeiros capítulos do seu clássico livro Cozinha Confidencial, a história não mostrada do apresentador famoso de TV é aqui contada. Um sujeito narcisista, autodestrutivo e perdido que vai trabalhar como lavador de pratos em um restaurante decadente de Massachusetts e descobre no caos da cozinha profissional a sua verdadeira tribo. Olha só, para aqueles que não sabem, eu sou fanzaço do Anthony Bourdain, então aqui eu lhes apresento o livro Cozinha Confidencial, o próprio, mas talvez esse filme seja o menos antecipado de toda essa lista, já que aqui no Brasil o Bourdain nunca se tornou o ícone cultural que ele é lá no exterior. Só que essa lista é minha, então eu tenho que ser fiel a mim mesmo, não é verdade? Mas vamos lá, estamos falando de mais um filme da A24, dirigido por Matt Johnson, estrelado por Dominic Sessa, o ator de Os Rejeitados, que aqui está interpretando o próprio Anthony Bourdain. Nós ainda temos o Antônio Bandeiras no elenco e a promessa de que esse filme não vai cair naquele melodrama convencional que normalmente as cinebiografias trazem. Até porque isso seria algo fácil de se fazer, já que o Bourdain já morreu e morreu por suicídio. Mas eles apostaram em reverter essa lógica. Pelo trailer, pelo que tudo indica, eles não vão focar nessa parte final da vida dele, e sim na parte mais jovial, no início da vida, quando ele estava iniciando nos passos da cozinha e da escrita, nos anos dourados dele, digamos assim. Talvez eles tenham escolhido essa fase da vida dele para homenageá-lo de uma maneira mais leve e divertida,
pelo cara que ele realmente foi. Um cara caótico, irônico, irreverente, mas também um aventureiro dos mais casca-grossas, uma personalidade de rockstar, mas que trocou as guitarras pelos livros, a cozinha, o jiu-jitsu e viagens pelo mundo. Uma coisa interessante que eu descobri sobre essa história é que alguns fãs mais aficionados do Bourdain na internet estavam discutindo sobre o fato de que provavelmente ele odiaria que fizessem um filme sobre ele, já que, no final das contas, ele era um cara muito simples, muito humilde, de certa forma. Ele odiava essa glamorização de Hollywood sobre celebridades, ele odiava essa idolatria sobre meros mortais. Ele mesmo não se enxergava como uma celebridade. Entanto, por outro lado, eu salvei um comentário de um cara que realmente foi muito interessante, que ele disse o seguinte: Anthony Bourdain, o próprio, na temporada 12, episódio 3 do seu programa de TV Parts Unknown, em que ele estava na Indonésia, disse em seu habitual tom sarcástico que qualquer coisa que acontecesse com seus restos mortais após ele partir, para ele era de zero interesse, literalmente tanto faz, a menos que fossem usados de alguma forma para o entretenimento público. Ele sempre teve essa pegada meio humor negro e mórbido nas piadinhas que ele fazia, no tipo de humor e tudo mais, mas olha só, apesar dele odiar a ideia de ser uma celebridade, dessa glamorização e idolatria que Hollywood faz sobre celebridades, eu acho que um filme teria atendido aos critérios dele. E minha nota antecipada para esse filme é de 8,5 de 10. Mas aqui eu admito que eu posso estar sendo meio enviesado. E se você, assim como eu, está ansioso para assistir esse filme, a boa notícia é que não precisaremos aguardar tanto, já que ele estreia agora, dia 13 de agosto de 2026. E, por fim, Onslaught, ou mais conhecido como o filme do Poatan do UFC. Vamos lá. Esse filme se trata sobre um thriller de ação e terror sci-fi novamente produzido pela A24. A história acompanha uma mãe veterana e atiradora de elite do exército que precisa defender sua filha e sua comunidade em um parque de trailers no deserto do Arizona, quando uma unidade de super soldados geneticamente modificados escapa de uma base militar secreta e transforma a região em um campo de extermínio. Vamos encurtar o tempo, vamos ser bem sinceros aqui. Foda-se quem dirige, foda-se quem escreveu, foda-se pra tudo isso, velho. As duas únicas coisas importantes aqui, as três únicas coisas importantes aqui, na verdade, são as seguintes. Primeiro, A24, ok. Segundo, pro grande público brasileiro, a estreia do Alex Poatan Pereira, uma das maiores estrelas do UFC, aqui nesse filme pela primeira vez nos cinemas. E o terceiro, se você quer saber, é a nossa esperança de que, pelo menos em algum momento do filme, ele vá falar: chama. Chama! Não temos muito pra falar sobre esse filme, mas podemos esperar boas sequências de porradaria e sangue, tiro e bala e bomba. O que poderia fazer deste mais um filme genérico de ação, mas, bom, é produzido pela A24 e ela já tem esse selo de confia em mim, eu vou entregar algo diferente pra vocês. Minha nota antecipada pra esse filme, então, é um 7 de 10. E a estreia nos cinemas brasileiros está previsto para 3 de setembro de 2026. Fala pessoal, obrigado mais uma vez. Indicação de livro, como eu sempre faço no final dos vídeos, Cozinho Confidencial. Se você estiver interessado em saber mais das histórias que inspiraram o filme que vai sair, é uma boa indicação de livro. Certo? E obrigado mais uma vez pela audiência, pessoal. Não se esqueçam de fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. E os vejo em nosso próximo vídeo. Valeu!